E aí, o que é que a sociedade vê nisso? Vê mais ou menos aquela história, né? Do filho que faz um monte de desgraceiras, e o pai diz: ó, Júnior, você não pode fazer isso, menino, vou dar um puxão de orelha e vou botar de castigo. Depois não faz nada. Então o castigo é leve, o pai amolece e apenas fica pouco. Aquelas medidas que o doutor Augusto falou da corrupção, eu acho que são ótimas. E assim muito baixo. Mas tem que também colocar ali que não é alteração legislativa, porque não tem que mudar a pena, simplesmente colocar um compromisso ético. Não, porque deputado não vai querer fazer isso, mas compromisso ético hoje da magistratura brasileira e do Ministério Público de dizer: preso condenado por o roubo de um carro ou pelo roubo de 50 milhões da Petrobras ou do Banco do Brasil, vai pro mesmo chiqueiro. Ah, mas e se a cadeia melhorar? Então a cadeia melhorou para todo mundo. E aí eu posso começar a fazer uma peneira, porque não é o Pedro Sérgio Piquim que está falando, é o Ministério da Justiça, veja bem. Cerca de 30%, um terço quase, dos presos brasileiros são presos inocentes. Ou seja, são presos que, se tivesse uma defensoria pública atuante, presos que, se tivesse advocacia atuante, eles estariam absolvidos, mas estão ali guardados. Um terço dos presos, mais ou menos, segundo os dados do DEPEN, são presos que deveriam ser condenados, ou vão ser condenados, mas deveriam ser condenados com penas de até 4 anos e penas que poderiam ser substituídas por prestação social. E nós temos um terço que são aqueles presos realmente muito perigosos, que não tem jeito de ficar solto. Agora, se nós tirássemos esses 2 terços de presos que não tem que ficar na cadeia, mas não estão educados também para estar soltos, passar por um processo de reeducação, de ressocialização, você abre o espaço para ter uma cadeia realmente punitiva para tratar igualmente o preso perigoso de crimes contra a pessoa e o preso de corrupção, como esse perigoso, de alta periculosidade, talvez maior que o doutor Augusto aqui descreveu a conduta deles muito bem. Então, esta indignação de perceber que o Brasil continua com seu presídio chiqueiro, né? A despeito de toda a norma constitucional, a despeito daquilo que é ensinado no IED, que se diz para o aluno lá o seguinte: olha, entre o legal e o justo, faça sempre a opção pelo justo. Mas no caso aqui eu não estou sendo tão exigente a esse ponto. Eu estou dizendo simplesmente no legal, olha a lei. E o artigo 5º da Constituição Federal é muito claro, totalmente igualitário. Bom, está condenado, não está mais respondendo o processo, não tem que cair todo dia para o juiz, vai lá cumprir a pena onde tem que cumprir. Agora, por que os governadores de estado, inclusive o Sérgio Cabral está preso no presídio que ele mesmo construiu, vocês viram, né? Hoje provavelmente vai ser transferido. Mas por que os governadores de estado, que são chefe do executivo e chefe do sistema prisional, estão autorizando a reforma dos presídios? Porque o presidente da República e o ministro da Justiça estão reformando presídios, dando dinheiro para isso, para criar alas especiais para isso aí. Então, doutor, eu faço igual, às vezes eu brinco do júri, né? O promotor fala uma coisa, eu anoto a hora que ele falou. Aí o doutor estava fazendo a palestra, o doutor Augusto, e às 20h13 ele disse o seguinte: a justiça beneficia pessoas com alto poder aquisitivo. É isso mesmo. A justiça do Brasil, historicamente, beneficia pessoas com alto... e vem beneficiando. Então, com todos os aplausos que eu dou ao juiz Sérgio Moro, ao doutor Dallagnol, toda a equipe que está atuando na Lava Jato, infelizmente são as críticas que eu faço aos mesmos, hoje. Por quê? Porque depois de julgado o cidadão e condenado, alguns já cumprindo a pena, ainda que seja execução da pena de forma provisória, não estão cumprindo pena como qualquer preso do Brasil. Né? Então, aqui, se de um lado a Lava Jato deu exemplo, está dando exemplo, com a mesma mão que ela dá o exemplo, com a outra ela dá um mau exemplo de dizer: olha, pense bem na hora de cometer um crime, faça um crime de lascar mesmo, porque o crime pé de chinelo a gente vai descer o cacete. Se você fizer um crime cujo valor, o rombo for muito grande, você será premiado, né, com uma prisãozinha legal. E mais, se você fizer uma delação premiada, né, a coisa vai melhorar. Aí, quando que você já ouviu dizer que o cara que furtou 2 motos aqui em Uruaçu fez delação premiada e teve redução? Que você não teve isso aí, né? Quando você ouviu dizer, né, que um cara fez um estelionato, passou 3 cheques sem fundo para comprar uns lotes aí
teve delação premiada com outro esqueminha lá da imobiliária e ele teve que não tem, né? Então, todos esses benefícios que a gente percebe hoje na punição dessas pessoas, elas me deixam cada vez mais certos de que o governo, os dois governos que nós tivemos anterior a esse, e esse continuidade daqueles dois governos anteriores, eles criaram normas, né, graves de exclusão, normas que são flagrantemente de exclusão social, até as políticas deles. Por exemplo, quem disse, por exemplo, que os governos anteriores trouxeram a população mais pobre para uma vida melhor, desconhece, por exemplo, que essa população ganhou um pouco mais aquilo que se retirou da classe média, que em 97, só o HSBC teve 97, né, bem lá para trás, 48 bilhões de lucro. Em 2007, o pleno governo Lula, 1 bilhão 239 milhões de lucro. É isso aqui. O Itaú, 13 bilhões de lucro em 2011. Eu fui fazer essa pesquisa econômica todinha para demonstrar que aquilo que se apregou na sociedade como uma estrutura de ganho social é um grande embuste. Na verdade, se aumentou as desgraças. E quem diz isso de outra forma direta é um grande jurista, que provavelmente você vai estudar depois, Nelson Dria, quando ele diz assim: você quer conhecer um país e você só tem um dia para saber como é que é aquele país. Você chegou na Espanha, chegou na Bélgica, chegou na Nigéria. Eu não posso conhecer instituição nenhuma, só tem um dia para conhecer instituições, eu não posso fazer muito turismo. Ele falou assim: vai lá no presídio. Se o presídio daquele país estiver funcionando bem, as outras instituições estão funcionando bem. Se o presídio daquele país for uma lambança, você imagina o que é o resto. Porque o presídio é a última coisa que uma sociedade vê. E é exatamente isso. Eu entrei uma época, fui fazer uns trabalhos na Espanha, trabalho do governo, e fui visitar presídios na Espanha. Né? Então é um outro nível de presídio, as coisas funcionam. Inclusive presídios que abrigam presos de alta periculosidade como terroristas do ETA, da Al-Qaeda, que estão presos lá. E um presídio que funciona no final das contas, porque as pessoas, na maioria das vezes, mudam. Eu não é um presídio só para punir, para mudar pessoas. E aí você percebe que um governo como o da Espanha, as coisas funcionam, não funcionam no Brasil. Aí quando você entra num presídio brasileiro, se o ET baixasse aqui e conhecesse só o presídio, e diga, ET, o que você diz agora do governo brasileiro a partir do presídio que você viu? O que o ET ia dizer? Né? Você já viu a lambança que está o governo? Então Nelson Dria, lá na década de 60, quando disse isso, ele disse de maneira acertada e está viva até hoje essa mensagem de Nelson Dria. Você quer conhecer o país? Olhe para o presídio desse país. O presídio revela todas as outras instituições. O presídio é um DNA moral de um país. Então, um presídio que faz essa acepção de pessoas, que pega um preso da Lava Jato, condenado, que subtraiu 50, 100 milhões de reais, de dólares, e coloca ele num presídio VIP, com cela individual, com umas tem até ar-condicionado, segundo o pessoal investigou aí, com televisão, né, com comida boa, higiene, tudo bonzinho, e o preso do lado dele, com a divisa apenas de uma parede, está vivendo num chiqueiro imundo, sendo um preso que vem muitas vezes de crime pequeno, e mais. Hoje o DEPEN mostra que quase 50% da população carcerária brasileira é preso provisório, que nem condenado está, e que se for condenado vai pegar uma pena menor do que o tempo que está esperando para ser julgado. É outro problema grave. Se a gente for olhar toda essa condição, a gente vai se chocando. Por exemplo, tocando no assunto das... Como é que está a minha hora hoje? Tá. Para concluir, só para vocês verem a degradação que a gente chega nessa separação da condenação. Há bem pouco tempo, o Conselho Nacional de Política Criminal teve que editar a resolução, entrar num embate terrível com todos os estados, para coibir as mulheres serem levadas para as maternidades para dar à luz, as presas, que davam à luz algemadas e permaneciam algemadas. Com o vigilante, o guarda, o policial lá na porta do quarto da mulher, ou dentro do quarto, a mulher dava à luz algemada e permanecia algemada. Isso até pouco tempo, até um ano atrás, vários estados faziam isso. Então a mulher ficava algemada na cama
uma algema no braço, a outra na perna e ela ali parindo o neném. Aí depois a criança nasce, ela tem que estar a luz algemada. E se esse menino escorrega do braço dela e cai e morre? Ali. Então foram centenas de casos que chegaram ao Ministério da Justiça com essa situação. Depois que o menino nasce, e não tendo condições de abrigar essa criança, porque não se constrói uma cadeia para ter uma criança ali perto da mãe, mas uma cadeia para botar o pessoal do Lava Jato está construída. Esta mulher é pressionada e vem sendo pressionada no Brasil sistematicamente a entregar o seu filho para adoção. E esse filho agora vai para adoção e tchau. Nunca mais essa mulher vê. Então aquela proteção constitucional que tem que se fazer à família foi por ralo, com a conivência do juiz da execução penal, do promotor da execução penal, do chefe da carceragem, e são dezenas de famílias destruídas no Brasil. Aí quando você pega a história do nazismo, o que você vai ver? Um monte de menino que nasceu nos campos de concentração, que por uma ar de bondade ou pena, aquele nazista não quis matar o nenenzinho, teve pena daquele neném, tirou o neném da mãe, mandou para adoção, e hoje são dezenas de judeus que foram criados por filhos, por famílias alemãs, e que até hoje procuram a origem de seus pais, foram retirados na guerra desse jeito. No Brasil, são centenas de crianças que são retiradas das presas, que estão cumprindo a sua pena, porque o Estado brasileiro é incompetente para criar uma creche ali, um ambiente saudável para a criança crescer o minimamente possível dentro de uma cadeia junto com a mãe, para ela não ter a percepção, pelo menos até os 3, 4 anos, que ela está ali junto com uma mãe prisioneira. Isso eu vi na Espanha perfeitamente possível. Uma cadeia adaptada que parecia um jardim de infância, mas era uma cadeia, e a presa sabia que não podia ser ali, a criança crescia num ambiente lúdico, próprio para uma criança. Agora, no Brasil, eu posso adaptar uma cadeia para o bandido da Lava Jato, mas não posso adaptar uma cadeia para uma criança. Eu faço o contrário, eu faço como o nazista fez. Eu tiro aquela criança, entrego para adoção, a mãe nunca mais vê o filho, e as autoridades posam de bonito. Estamos combatendo o crime. Bom, e aí, o que acontece? Com isso tudo, a gente vai perceber que a construção da ideia de crime e pena que se fez, concluindo então, nesses últimos governos que se diziam inclusivos, foi exatamente o contrário, foi de exclusão. Exclusão do negro, mais ainda exclusão do negro e do pobre, exclusão da criança que não passou pela escola, porque se aumentou. Quando o Lula assumiu o Brasil, nós tínhamos cerca de 250 mil presos. Quando a Dilma foi deposta, nós tínhamos quase 800 mil presos. Então, se aumentou a criminalidade a esse ponto, dessa quantidade de população prisional, qual foi o efeito da inclusão social que eles fizeram? Praticamente, aquilo foi uma bolha, simplesmente que estourou. Não é? E os ajustes econômicos vão mostrar exatamente isso, com essa crise que o Brasil entrou. Eu não vou adentrar aqui, porque eu não tenho tempo. Eu fiz esse estudo, esse detalhamento econômico aqui, mas não é o caso de trazer isso aqui agora, mas basta dizer isso daí. E mais, esses governos estimularam ao longo desse tempo a atuação de grupos no Brasil que não só atuaram na criminalidade indicada pelo doutor promotor aqui de maneira brilhante, que é a criminalidade organizada na corrupção, mas outras formas de criminalidade que hoje estão aí, precisam ser combatidas, precisam ser legisladas sobre elas, e que estão fazendo um estrago terrível na sociedade, que são chamados coletivos. Né? E até um decreto presidencial foi feito em cima disso. O que são esses coletivos? São grupos que se organizam, atuam em defesa de uma ideia ou outra, mas não tem diretor, não tem sede, não tem regimento, e na hora que o Estado vai punir, ele simplesmente não existe. Não tem liderança. Só tem liderança, mas não tem nome, não tem cara, não tem gosto. E isso chegou a constar de um decreto presidencial, que o Estado reconhece os coletivos e as instituições não formalizadas. Como? Por quê? Porque o promotor pode denunciar o prefeito, o deputado e o vereador. O pior que seja político brasileiro, ele tem nome, CPF, identidade, ele passou pelo crime eleitoral. Se ele fizer uma bandidagem, a gente vai lá e pune no final. Agora, como é que você vai punir coletivos? Então, hoje os coletivos estão atuando aí na internet, atuando, fazendo esses museus absurdos, estão fazendo aí, essas imagens estão vendo, ataques às pessoas, ataques a templos religiosos, espalhando ódio, e você não pode falar nada.
né? Ocupação, às vezes, ilegal de propriedade. Quem é o chefe disso aqui? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, eu acho que em alguns momentos o MST prestou até algum serviço relevante para o país, mas eu não sei se vocês sabem. O MST é um dos grandes movimentos do Brasil que não tem personalidade jurídica. Tem até um fato engraçado, tem um Rodrigo aqui agora de começar. Tem uma senhora lá em Goiânia, idosa, está perto de morrer, e ela quer fazer uma doação para o MST. Ela quer doar 2 apartamentos em Goiânia. Não pode doar. Por quê? Não tem para quem doar, porque o MST não tem CNPJ. Ou seja, como é que você atua? Atua na clandestinidade. E toda a clandestinidade é anônima, e o anonimato é o pai do terrorismo. Então, foi este tipo de mentalidade nazista, a meu juízo, muitas vezes terrorista, ilegal e inconstitucional, que essas normas produzidas nos últimos governos deixaram aí. E nós herdamos isso, e é com isso, infelizmente, que as nossas instituições têm trabalhado. O Ministério tem que trabalhar com isso, a magistratura tem que trabalhar com isso, a advocacia tem que trabalhar com isso, infelizmente. Então eu coloco essas questões, agradeço a paciência, agradeço o convite que foi feito. Muito me emocionou aqui o Rodrigo me trazer esse discurso aqui de anos, né? 22 anos? 22 anos atrás, né? E, como eu disse, né? Em razão do apelido que muita gente não gosta do que eu falo, estou à disposição agora para ouvir acertar. Obrigado, boa noite. As palavras, não tem realmente que a noite é curta. E vamos fazer o seguinte, pela vez que o tempo é adiantado da hora, nós vamos abrir uma pergunta com uma rodada. Então, aqueles que fazem perguntas, viu, Ana? Passa aí para as perguntas, peço também que sejam breves, para os outros colegas fazerem a pergunta. E aí, depois dessa única rodada, a gente volta para os palestrantes fazendo as considerações. Como já tem muita gente aqui pelo braço, eu peço realmente para que seja breve, 1 minuto, para que vamos trazer umas 5 perguntas. Depois de 2 meses, não Oi. Demorou. Professor Augusto César, eu queria saber o seguinte: tem 200 anos de república no nosso país. Nesses 200 anos, somente agora, depois a operação Lava Jato, os políticos foram presos, né? Então eu chego à conclusão seguinte: nesses 200 anos, antes da Lava Jato, os políticos eram bons, honestos? Próxima pergunta, Ana, já traz aqui na frente, por ordem aqui, que eu mais ou menos levantar a mão. Aqui na frente tem o Rubens, tem o professor Gabriel, tem o Eduardo. Aqui, vamos ali pela ordem, para quem levantou a mão. Boa noite. A pergunta vai ser para o professor Pequi, se assim gosta de ser chamado. Ficou bem claro que ambos disseram que a justiça brasileira, de uma certa forma, beneficia os de maiores poder aquisitivo. Por que ela beneficia, é a minha pergunta, e como eliminar esse problema, se vocês têm alguma sugestão? Professor Pedro Sérgio, parabéns pela explanação, pela sua fala, e gostaria de só reafirmar tudo que o senhor falou. Eu tenho 8 anos que eu faço um trabalho social no presídio no Açu. Quinzenalmente, eu passo cerca de 6 a 8 horas com os reeducandos, e tudo que o senhor falou, eu assinei embaixo. Então, o senhor está perfeito na explanação e eu fiquei muito feliz com o ponto de vista que o senhor colocou. Mas a minha pergunta, para ser objetivo, é: há uma dificuldade muito grande da sociedade no processo de ressocialização dos presos brasileiros. O mercado não absorve o preso quando sai, e automaticamente a reincidência dele para o mundo do crime faz com que ele volte para o presídio, né? O senhor teria um ponto de vista ou uma sugestão
como a sociedade deveria se portar para que esses números fossem reduzidos. Boa noite a todos. Parabéns às exposições. Eu fico muito feliz porque eu vejo um reflexo do que eu falo em sala de aula. Eu acho que muita gente lembrou aí do que eu falo, né? Eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Augusto com relação às 10 medidas de combate à corrupção. Eu não sei, eu estou no achismo mesmo, doutor, com relação à reforma recursal para casos de HC. Se realmente existe aquela proposta de um recurso exclusivo do Ministério Público. E se isso não é um aumento do poder punitivo do Estado. Com relação ao doutor Pedro Sérgio, eu quero dizer que, bom, o que o senhor falou sobre os nossos presídios serem depósitos de lixo humano, o Loic Vacano, Prisões da Miséria, ele fala exatamente isso, e você faz esse paralelo com o nazismo, né? Que os nossos presídios são campos de concentração para negros e pobres. Com relação a essa mudança, a essa relação entre o nosso sistema e o nazismo, queria saber do professor se a nossa pulseira eletrônica hoje é a estrela de Davi dos nossos tempos, e se essa nova mudança, essas reformas que estão ocorrendo nos presídios, nos lembra o que aconteceu no momento em que surgiu o Comando Vermelho, com a Lei de Segurança Nacional, onde foi estabelecido o fundão, lá no presídio da Ilha Grande, e aí a gente está vendo uma nova mudança no perfil da população carcerária brasileira. Muito obrigado. Para encerrar, aqui no meio, 2, ao X primeiro, os 3 aqui para encerrar então. Obrigado. Eu sou o Xisto Damas, acadêmico de Direito aqui da Fazenda, e quero ser sucinto na minha pergunta ao professor Pedro Sérgio. E a pergunta é a seguinte: qual seria o modelo de presídio que o senhor defende para as pessoas, uma vez que o que o senhor relatou com relação ao presídio do Brasil, inclusive relatos muito tristes, né? Essa questão, qual seria o modelo de presídio, de prisão que o senhor defenderia para as pessoas, para os criminosos brasileiros, tendo em vista da classe negra e pobre e também daqueles que, de uma certa forma, tiveram mais privilégio na vida. E aí, sim, o que poderia se resolver nessa questão da criminalidade, uma vez também que a criminalidade nos últimos 20 anos no Brasil tem crescido de maneira assustadora. Boa noite. A pergunta que eu queria fazer seria para os dois, e assim, de uma forma bem limitada a minha visão, às vezes eu consigo enxergar a Lava Jato como um octógono onde tem grandes lideranças que estão se gladiando quem vai vencer, quem tem mandato. Aí eu deixo a pergunta, se, na opinião dos senhores, se o que aconteceu recentemente dentro do Senado, o caso Aécio Neves, enfraqueceu a Lava Jato, seria isso. Outra pergunta. Boa noite, meu nome é Robson, primeiro período de Direito. Eu pergunto para o doutor Pedro, que bem ressaltou a questão dos presídios em situação degradante, né, dos presos. E se a lei ainda do curso superior, inclusive, vai a pergunta bem direta mesmo, que na situação de prisão de nível superior, se isso não é uma divisão que existe pela lei, e se aqueles que estão presos lá, que estão com certas regalias, não totalmente, o ar-condicionado, a televisão, se isso seria pelo curso superior, uma cela separada, e se o professor em situações, sei lá, poderia acontecer, se o senhor pensa assim, eu sou doutor superior, não quero ir para o mesmo lugar daqueles que não estudaram, e eu não queria ir, na minha posição não queria ir, falar sério, não pela minha classe social, mas pela meritocracia, não sei,
Então, essa pergunta vai: se o professor caísse em uma situação, se é o mesmo discurso que eu fiz, não, eu quero ir para o mesmo lugar daqueles que estão, ou o curso superior protege isso em lei hoje vigente no Brasil. Muito obrigado. Perfeito. Agora, para acabar mesmo, 30 segundos, entendeu? Passa uns 30 segundos. Eu acreditei que alguns colegas abordariam a questão, por isso não levantei a mão. A pergunta é mais direcionada para o Dr. Augusto César, uma vez que mencionou os partidos políticos apenas naquele projeto de lei, e você colocou a exposição em um slide, no item 8, se não me engano, a responsabilização dos partidos políticos. Uma vez que no parágrafo 1º, no parágrafo 1 do artigo 1º da Constituição, nos diz que todo poder emana do povo e exerce esse poder através do mandato ou diretamente dos termos da Constituição. O mandato, nesse caso, a gente percebe muito mais o político respondendo esse mandato de acordo com o seu partido político e não representando a população. Isso é uma realidade, é uma utopia. Qual a posição do senhor a respeito desse tema? E o professor Pedro Sérgio também fica à vontade para dar a sua posição. Perfeito. Então, agora para os soldados finais de consideração, lembrando que depois nós iremos fazer um sorteio de alguns livros que o Pedro Sérgio trouxe entre os inscritos da jornada. Tá? Então, peço que permaneçam. Depois iremos fazer as homenagens finais e o sorteio dos livros. Vamos continuar pelo Levota, pela acusação e depois a defesa, então. O Ministério Público da palavra. Bem, eu vou tentar ser bastante breve. Com relação à primeira pergunta, a respeito da Lava Jato. Na verdade, quase todas as perguntas a mim dirigidas dizem respeito à Lava Jato, mas o primeiro questionamento a respeito do momento anterior, né, que o colega expôs que em 200 anos de república não havia punição aos políticos como se vê hoje. Na verdade, o que a gente percebe, e como foi muito bem dito aqui, tanto por mim como pelo doutor Pedro Sérgio, a corrupção ela sempre existiu. Tem aumentado a percepção da corrupção e ela está sendo, de alguma forma, ela está chegando às portas do Poder Judiciário. A Lava Jato, de fato, é um ponto fora da curva, é uma das experiências mais exitosas que a gente tem, mas não é a única. Mas existe ainda uma cifra negra, né? Existe ainda um grande volume de pessoas, de políticos desonestos que praticaram diversos atos, alguns até mais graves do que os praticados pelos políticos que já foram responsabilizados pela Lava Jato e que não resultou em nada. Nosso sistema criminal ele é falho e a gente precisa, inclusive, aprimorar esse sistema justamente para que casos como esses sejam mais frequentes. Né? Um sistema criminal que não permita, que não passe para a população a sensação de que ele funciona plenamente, ele não vai exercer uma das suas funções, que é a função de prevenir a prática de novos crimes. Mas, definitivamente, os políticos de antes não são melhores do que os de hoje. O que está melhorando, o que está se aprimorando é o sistema de persecução criminal. São instituições mais sólidas que podem exercer suas funções hoje de maneira um pouco mais independente, a exemplo do Ministério Público e do Poder Judiciário, o que possibilita a responsabilização desses agentes. E aí, na mesma toada, eu já respondo ao segundo questionamento a respeito dos detentores do poder aquisitivo. Né? O grande passo é o que o Dr. Pedro Sérgio falou, é a isonomia. A gente precisa realmente conferir um tratamento equânime a qualquer tipo de pessoa. Se a prisão que nós temos, são verdadeiras masmorras, ela tem que ser a mesma prisão para qualquer que seja criminoso. O direito penal, o principal dogma do direito penal sem dúvida, a igualdade de pena, né? A lei penal tem que ser aplicada de maneira equânime e executada também, a medida privativa de liberdade tem que ser executada de maneira equivalente a qualquer que seja o criminoso. Inclusive, só aproveitando a explanação do Dr. Pedro, brilhante nesse aspecto, e a mim, enquanto promotor de justiça, está gravando.
É porque eu ia fazer até um desabafo aqui. Mas assim, na prática a gente se depara com situações um pouco constrangedoras e eu falo isso, Sérgio, com a maior profundidade do mundo. Para mim é muito, eu diria, constrangedor mesmo, eu não ver a lei ser aplicada da mesma forma para quem eu entendo que detém um certo poder aquisitivo maior, seja ele político, seja pessoas que podem ser consideradas classe média, classe alta. E eu, em tão pouco tempo de carreira, já me deparei com situações em que o sistema de justiça, o poder judiciário daqui de Goiás, já me deu mostras de que essa luta ela é glória. Ela é uma luta difícil, mas a gente não vai desistir, assim, a gente está caminhando, a gente está evoluindo, mas chega-se ao questionamento de que se eu não verifico um tratamento igual, se uma prisão preventiva que é requerida é reformada pelo tribunal por um fundamento eminentemente político ou econômico, por influência indevida de poder econômico, o recado que o tribunal me faz é o seguinte: se essa pessoa tem motivos mais do que suficientes para ser mantida presa, porque lesou um número enorme de pessoas, praticou crimes gravíssimos, muito mais graves do que os crimes que rotineiramente a gente acaba denunciando, se essa pessoa não fica presa, eu não sinto a vontade de pedir a prisão do traficante, que às vezes é pego com 5 gramas de maconha e é preso simplesmente porque ele tem na certidão de antecedentes uma outra acusação por tráfico, às vezes ele nem praticou. Então, é o tipo de realidade que se depara e uma perplexidade que a gente precisa mudar. E o primeiro passo para mudar isso é a indignação. São vocês, somos nós, né, os operadores do direito, que temos sim que fazer nossa parte e cada um do seu papel, o advogado na defesa, o promotor na acusação, mas também como fiscal da ordem jurídica, e o juiz, ao aplicar a lei, tem que se atentar para essa questão. A lei existe para todos, não existe ninguém acima da lei e nem abaixo da lei. Então, essa é pelo menos o meu principal norte ao exercer minhas funções. Com relação à pergunta do professor, né, do colega que está ali, sobre as 10 medidas, a respeito especificamente do habeas corpus, não é isso? Que existe uma previsão, né, uma das medidas que foram sugeridas nesse projeto seria a previsão de recurso. O senhor deve ter conhecimento, o habeas corpus ele é um instrumento da defesa, né, que o acusado tem para questionar algum ato que ele considere atentatório ao seu direito de vir, né, combater um ato lesivo a esse direito. Só que é um instrumento criado há mais de 100 anos, né, se não estou enganado. É um instrumento bastante antigo e que não foi aperfeiçoado. A legislação que o disciplina, que é o Código de Processo Penal, ela é de décadas atrás, que não acompanhou a evolução do nosso sistema de justiça. O habeas corpus, ele é julgado sem que o promotor de justiça que participa do caso em primeira instância ou procurador público, às vezes tenha sequer conhecimento do que foi levado ao tribunal. E muitas vezes o desembargador julga esse habeas corpus sem nem saber do que se trata, sem nem saber o crime que está sendo apurado, sem nem ler a denúncia, sem nem saber quais os reais motivos que ensejaram aquela decretação daquela prisão. E eu falo isso com muita propriedade porque eu recentemente me deparei com uma situação em que foram impetrados sucessivos habeas corpus e o desembargador sequer solicitou à autoridade coatora informações sobre o caso. Ou seja, o caso vai ser julgado sem que a Câmara que vai julgar esse habeas corpus soubesse o real teor da acusação que parava sobre o paciente. Então, e antes mesmo de me aprofundar sobre essas 10 medidas, um dos grandes questionamentos que eu fiz foi isso. Porque eu, como promotor, me senti absolutamente tolhido em ver um caso que ainda está em primeira instância, sequer eu poder prestar informações ou intervir de alguma forma naquele caso, naquele julgamento. Então, é fundamental, sim, ser aperfeiçoado isso, que haja algum tipo de participação, de intimação com qualquer. O contraditório existe para ambas as partes, então não pode existir um instrumento único exclusivo da defesa, a acusação também tem
dava a última palavra, né? O Poder Legislativo legisla e o Poder Judiciário interpreta a lei e aplica. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão meramente casuística, abriu mão dessa prerrogativa e, para mim, causou um enorme embaraço à própria noção de função jurisdicional. Eu acho que, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal confere ao Senado a prerrogativa de rever uma decisão judicial, ele acaba contrariando, para mim, totalmente todo o sistema de divisão de poderes que a nossa Constituição prevê. E, enfim, eu considero absolutamente descabido uma decisão casuística e entendo que houve sim um certo enfraquecimento, porque a sociedade parece que está um pouco mais acomodada e não está se indignando como deveria se indignar diante de uma situação como essa, que foi absolutamente vexatória, e coloca em risco sim os novos caminhos da Lava Jato e de todo esse processo de enfrentamento à corrupção. Vamos acompanhar os próximos passos. E, por fim, com relação à questão do mandato estar a serviço do partido político, infelizmente é isso que acontece. Os partidos são financiados, escolhem candidatos muitas vezes, quase todas as vezes, muito afinados com a sua filosofia partidária, e eles estão apenas a serviço não apenas do partido, mas dos grupos econômicos, das pessoas que possibilitaram e viabilizaram aquela candidatura. O partido funciona como um intermediário entre a empresa financiadora e o candidato que está lá na linha de frente, servindo a esses interesses. Infelizmente, é algo que a gente também precisa aperfeiçoar, precisa mudar essa realidade. A extinção do financiamento privado de campanhas, para mim, é uma medida, pelo menos a curto prazo, plausível e que poderia, pelo menos, melhorar um pouco esse quadro. Mas é algo que a gente precisa realmente repensar e melhorar bastante. Acho que é isso. Bom, vou ler primeiro no meio. Vou começar aqui, uma última pergunta que ela me colocou, para me explicar aqui que eu firmei no início aqui. Por que o curso de direito é medíocre? Por que nós somos o pai e a mãe da imbecilidade no país? Vou dizer o seguinte, se vocês alguém que já foi na formatura de uma turma de física ou de matemática na faculdade, entra 40 alunos, forma 3. Tem turma que não forma ninguém, dado o grau de exigência de estudo que tem ali. Custo de direito no Brasil em todas as faculdades parece coelho, entra 50 e forma 90, reproduz meio de caminho. Ou seja, só tem duas formas de você não se formar em direito. É você desistir ou morrer, mas tem que avisar para a faculdade. Isso vale para as faculdades privadas e públicas, ou seja, fazer um curso de direito, gente, é a coisa mais fácil do mundo, tanto que ele é tão meio. O professor está falando, o promotor está falando de lei de 1900, não sei quanta, Código Penal de 40 e tal. Se você for num curso de engenharia, ninguém está usando mais uma calculadora de 1940. Está usando um programa de computação super avançado. Então, os instrumentos que nós temos no direito é uma legislação complicada, uma jurisprudência, a revelia da cabeça do STF, por aí afora, que estão vendo aí as decisões. Vocês acabaram de fazer uma pergunta sobre isso. Uma doutrina que também vai pelo mesmo caminho. Então, nossos instrumentos jurídicos são precários, por isso nosso curso é medíocre. Então, se formar em direito, pode ter certeza, é fácil. Agora, o contrário acontece. Um sujeito que se forma em medicina, depois que ele se formou em medicina, que ele ralou, exercer a medicina é a coisa mais fácil do mundo. O paciente chega lá e diz, estou com uma dor na barriga, ele manda fazer ultrassonografia, raio-x, xerox, um monte de coisa, um instantinho, né? Está resolvido o problema. Bacharel em direito, não. Depois que ele se forma, você sabe o que você faz com o diploma de direito? Nada. Não pode fazer nada. Aí você tem que fazer prova da OAB. É o único profissional que tem que fazer um monte de prova depois. Aí você tem que provar que você é bom. Aí você tem que fazer concurso para promotor. Pergunta a dificuldade que ele sofreu para passar no concurso de promotor. Né? A Giovana para passar no concurso de juiz. Então é difícil. Você tem que fazer um mestrado, tem que ralar lá para fazer a prova, para ser professor. Então, bacharel em direito é aquele que depois tem que provar que ele é muito esforçado. Então, é de um lado a mediocridade do curso e de outro lado o heroísmo que você tem que ter do seu esforço. Está esclarecido? Tá bom. Vamos às perguntas, rapidamente. A questão da justiça. Por que a justiça é assim tão difícil? Alguém me perguntou. Eu digo que a justiça no Brasil, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a própria advocacia, ainda é bastante classista. Primeiro, quem é que consegue se formar no Brasil? Você tem que ter o mínimo poder aquisitivo. Depois, quando você vai ver a composição desses institutos jurídicos, instituições jurídicas, também ali existe uma composição de classe.
Ministro do Supremo Tribunal Federal negro, por exemplo, nós tivemos um para colocar na história. Quantos índios vocês têm contado nos dedos que estão no Ministério Público, que estão no Poder Judiciário? Não temos. Só no época dos holandeses nós tivemos aqui nas cortes cabinadas a presença de índios no Brasil, dentro do Poder Judiciário. Depois dos holandeses não tivemos mais. Então, falta presença social nesses poderes. Eu me formei em 87. Em 1987 tinha vários estados no Brasil que ainda não tinham magistradas, não tinha juízes, não tinha mulheres no Poder Judiciário. Em Pernambuco, quando eu entrei no mestrado em 88, naquele ano uma colega minha passou para um concurso de juíza pela primeira vez uma mulher entrou no Poder Judiciário em 88. Então veja que a composição é uma composição de classe. E quando, indo para a última pergunta, alguém fala aí dessa questão do Supremo Tribunal Federal que foi desmoralizado pelo Senado. Ora, mas a composição ideológica, moral e ética do Supremo é mais ou menos a mesma do Senado. É de origem política, o chefe do executivo é que nomeia. Então, não tem muita diferença. Você vê os julgamentos falando, você vê os julgamentos falando, o Renan Carimbo falando, o conteúdo ideológico é o mesmo. Não tem muita diferença, não. Então, está bem explicado por que o judiciário é assim. Agora, se o STF é que dá toda a normativa, a regra de como julgar, aí os tribunais inferiores, a lambança é grande lá em cima, vem a lambança média do STJ, a lambança pior dos tribunais aqui na bagunça. Alguém perguntou agora sobre responsabilização de preso. Eu pergunto, olha, a gente fala muito de responsabilização de preso, falando do preso que cortou 2 motos, que carregou um quilo de maconha, não sei mais o que. Ora, responsabilizar ou reeducar esse preso como? Porque os valores que esse preso levou para a cadeia quando desempenhou são os mesmos das pessoas que estão aqui fora. A única diferença dele foi o modo operante. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, vida boa e monogamia, só que ele usou uma forma ruim. Então, se eu educar esse cara que está lá cumprindo pena por um furto de uma moto, e dizer, olha, está vendo seu prejuízo aqui, 4 anos na cadeia, foi muito pior. É a oportunidade de trabalho, realmente ele vai mudar. Agora, meu problema não é esse tipo de cidadão, não, porque isso é uma falta só de política pública. Porque os valores que ele tem na cabeça hoje são os mesmos que estão aí nas novelas da Rede Globo. Não sei se vocês viram há pouco tempo essa novela que terminou da Força do Querer, que tinha a Bibi, a traficante, né? Os traficantes lá no Rio lançaram a maconha da Bibi. Com a foto dela, né? Tá aí, para quem quiser ver, só na internet. Usaram da personagem lá daquela moça, não sei o nome dela. Juliana Paz. Juliana Paz? Usaram da foto da Juliana Paz e botaram lá, lançaram a maconha da Bibi, foi um sucesso. Né? Cocaína da Bibi. Né? Quer dizer, uma novela que tem esse sucesso, o povo que consome essa novela, perguntar se o preso vai ser reeducado, ele vai sair para ser reeducado por esses valores. Então já está reeducado. O meu problema de pensar em reeducação de preso é pensar o seguinte: como é que eu vou reeducar o Zé Disseu? Por exemplo, Zé Disseu foi condenado no mensalão, estava preso. Quando ele estava preso no mensalão, ele estava operando o esquema da Lava Jato. Como é que reeduca um homem desse? Como é que você reeduca o Gedel Vieira? O Gedel estava preso, processado por uma situação, foi solto, me parece, ou estava sendo processado, já estava com um apartamento cheio de dinheiro. E por aí afora. Então essas pessoas não têm muito como reeducar. Né? E aí o problema das políticas públicas que eles prejudicaram, então, pior. Pulseira eletrônica. Eu fui o relator do problema da matéria da pulseira eletrônica lá no Ministério da Justiça. E fui contra. Por quê? Porque o problema da pulseira eletrônica no Brasil foi o seguinte: 2 ou 3 grandes empresas queriam controlar toda a distribuição de pulseiras eletrônicas no Brasil. E eu disse, isso aqui é um absurdo. Nós temos grandes universidades no Brasil, como a Federal de Pernambuco, da Paraíba, a Unicamp, que são grandes centros tecnológicos, que poderiam fazer esse controle da pulseira eletrônica. O Estado passaria dinheiro para essas universidades, que investiriam em pesquisas, bolsas, etc., e poderia fazer um controle. Na verdade, passou para essas multinacionais para fazer isso aqui. Mas o que está por trás da pulseira eletrônica, na verdade, é a falência da educação. Isso que o Coelho perguntou anteriormente. Eu não eduquei o sujeito para ficar solto, agora eu tenho que criar um sistema para monitorá-lo. E para ser mais lucrativo, eu boto na mão de algumas empresas estrangeiras. Há quem defenda aqui no Brasil, e eu já perguntando sobre o modelo de presídio, qual o modelo perfeito? Aí tem gente que fala, privatiza para você ver que vai ficar bom. Eu fiscalizei durante muito tempo o presídio, o estado do Amazonas, que tem presídio privatizado, foi o maior que teve essa onda de assassinatos. Sabe como é que funciona o estado do Amazonas? Da seguinte forma: tinha um presídio público que era um verdadeiro chiqueiro. Aí o Estado foi e privatizou o presídio do Puraquaquara. Sempre no Puraquaquara estava tudo limpo, maravilhoso, índice de fuga zero, mas os presos com uma repressão gravíssima, violenta da empresa que privatizou.
Aí eu fui verificar o contrato, como é que era. Sabe como é que é o contrato das privatizações, a maioria que eu fiscalizei no Brasil? O Estado não está obrigado a pagar X milhões para a empresa todo mês, não. Ele paga por cabeça. O que isso quer dizer? Quanto mais preso, melhor para pegar dinheiro. Então, para ter mais preso, o que eu tenho que fazer? Se eu sou dono da empresa, o que eu tenho que fazer? Motivar o crime. Pressionar o cara, cacete no cara lá dentro. Que aí ele sai revoltado. Quando ele sai revoltado, ele não vai delinquir sozinho, ele vai levar o irmão, o cunhado, o parente, o vizinho, o primo. E aí eu vou ter que fazer o presídio. Aí fizeram isso no presídio do Curacaquara, depois pegaram o dinheiro para fazer o presídio Antônio Trindade, que é aquele que deu aquele monte de morte. Depois fizeram outro presídio, e tudo isso eu disse no meu relatório há 8 anos atrás. Entreguei para o Ministério da Justiça e falei, ó, vai dar, desculpa a expressão, isso aqui vai dar merda. Falei para o Ministério da Justiça, tá aqui, ó, eles fizeram isso, 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 eles assassinatos aí. Né? Por quê? Porque é por cabeça que se cobra. Então não tem modelo de presídio bom. O que nós devemos fazer é política de redução de criminalidade, para chegar a prender só o que é essencialmente necessário. Os presos realmente muito perigosos e esses aí realmente de alta periculosidade, da corrupção, crimes contra a pessoa, e não ficar prendendo pequena coisa. Né? Aí eu disse aqui, bom, falei das prisões, do Aécio, a questão do curso superior, né, que alguém perguntou ali. Né? Só esclarecendo, né, o curso superior ele só vale durante, a prisão especial para curso superior só vale durante o processo crime, depois da condenação não vale. Certo? Então, se a pessoa que tiver curso superior for condenada, ela tem que ir para o presídio comum. Mas o problema que eu estou te falando aqui agora é esse, porque o problema é que hoje o presídio comum ou não presídio comum não está hoje no Brasil em relação ao curso superior. Está em relação ao tamanho do dinheiro, a quantidade de dinheiro que você subtraiu do escola pública. Esse é o problema maior. Certo? Bom, aí as últimas questões aqui que eu anotei, exatamente essa que eu já comentei, né? Eu me antecipei. Então, muito obrigado pela atenção, e se eu não atendi as expectativas das perguntas, aí depois eu posso ainda conversar com vocês. Obrigado. Agora, depois, finalmente, nós vamos fazer um sorteio de 4 livros organizados pelo próprio professor Pedro Sérgio, tem vários livros lançados. Eu trouxe aqui 3 livros de medicina legal, de criminologia. Pedro, vou pedir para você que entre a lista dos inscritos aqui para o nosso jornal, tem uma lista de 30 pessoas aqui, fala um número aí de 1 a 30. 25 é o nosso colega Rubens Alencar. Ele vai fazer a pergunta.